Gálatas 5, a partir do versículo 13. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor, pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, a imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não vos tornemos orgulhosos, provocando-vos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Pois então, nós estudamos já Gálatas desde o capítulo 1, estamos chegando aqui na parte final do livro, né? Capítulo 6 é o fim da carta. E o alvo de Paulo, como nós vimos nos domingos que nós estudamos o texto, é justamente uma divisão na igreja, ou na região, né, da Galácia, nas igrejas plantadas pelo próprio Paulo, e divisão causada pelos mestres judaizantes, não é isso? Que queriam impor um estilo de vida judaico aos crentes gentios da Galácia. Isso é, eles queriam ou exigiam que aqueles cristãos gentios, né, cristãos gregos, eles se submetessem à circuncisão, guarda do sábado e todas as exigências da Torá, como vimos desde o capítulo 1 desse livro. O que Paulo agora vai trazer, e não é somente, né, um código de ética paulino sobre como se deve viver, embora isso também esteja embutido na mensagem, mas nós vamos perceber que no versículo 13, Paulo vai, em contraste com uma vida conduzida pelas obras, pelas regras da Torá, pelas leis do Antigo Testamento, com uma vida em Jesus, cujo fator diferencial é a liberdade. Então você viu no início do capítulo 5 o contraste entre a liberdade em Jesus e a escravidão que a lei traz. Por que a escravidão? Paulo vai fazer uma exposição, como nós vimos, dizendo que a lei, embora seja santa, boa e dada por Deus, ela encerra todos debaixo do pecado. Por quê? Porque a lei foi dada para evidenciar a incapacidade do homem de ser perfeito, de cumpri-la em toda a sua exigência. E por conta disso, os judeus e toda a humanidade, porque a lei, ela, apesar de ter sido revelada aos judeus, ela está escrita na consciência das pessoas, né? Não é preciso muito para dizer que qualquer um ser humano racional e saudável, né,
sabe que matar alguém é errado. Você não precisa escrever isso para tornar isso óbvio. Você pode até tentar usar do artifício de que você não sabia que existia uma lei para certas condutas. Mas o fato de não existir uma lei não torna essa decisão ou essa conduta algo válido, algo bom, algo realmente que desejamos fazer. Portanto, toda a humanidade, como diz Paulo em Romanos, está encerrada debaixo da lei que nos acusa, que expõe a nossa incapacidade, que expõe os nossos pecados e a nossa imperfeição. Ah, pastor, mas a lei era então só para isso, só para nos acusar? Não, a lei foi dada para levantar um problema na humanidade, cuja solução seria Jesus o Messias. Porque todo aquele que recebe Jesus como Senhor da sua vida, ele é liberto do cativeiro do pecado, a lei não mais o condena e ele goza então da liberdade em Jesus. Mas é o que Paulo vai dizer agora, que liberdade é essa? Que tipo de liberdade temos em Jesus, afinal de contas? Por isso que ele vai dizer no versículo 13, que nós, ou os cristãos da Galácia, e nós também, todos que estão em Jesus, foram chamados para a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade da lei, liberdade da imposição da lei, liberdade da acusação da lei, liberdade da obrigatoriedade para encontrar uma justificação através das nossas performances, através do tanto que a gente é bom em obedecer certos requisitos. Nós fomos livres disso, Jesus nos libertou, Jesus tomou todos os nossos pecados sobre si e carregou naquela cruz. Olha que bom, pastor. Então agora a lei não nos condena? Não, a lei não nos condena mais, porque Deus, quando olha para nós, apesar de sermos pecadores, Ele vê o seu Filho naquela cruz, carregando os nossos pecados sobre Ele, e isso nos torna justificados, porque Jesus nos justifica. Amém? Amém. Mas aí Paulo vai dizer, mas não useis da vossa liberdade, não é isso que ele vai dizer aqui? Como pretexto para a carne. Muita calma nessa hora, né? Não useis da vossa liberdade para um pretexto, como um pretexto para viver de maneira carnal. E o que é carne aqui, né? O que será que Paulo quer dizer aqui? Vamos continuar lendo, que ele mesmo vai esclarecer. Ele diz, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Então, Paulo vai dizer para os Gálatas, vocês são livres em Jesus, a lei não mais vos acusa, a lei não mais exige nada de vocês para justificação, mas que vocês não usem dessa liberdade como justificativa para serem carnais. E aí ele vai dizer, antes que vocês sejam servos uns dos outros. Olha que interessante, a palavra servo aqui é doulos no grego, e doulos vem de escravidão, é o servo mesmo, o escravo, né? Há alguns que já entenderam a expressão doulos como aqueles escravos que remavam a nau na maré, eles ficavam acorrentados, né? E iam remando. Você sabe que algumas embarcações do mundo antigo eram assim, né? Os escravos ficavam embaixo, não tão antigo, também no período da escravidão se fazia dessa forma, a escravidão dos negros, né? Já era um período mais medieval, e os escravos ficavam lá remando a embarcação. Alguns fazem justamente a aplicação da palavra doulos como esse tipo de servo, né? O escravo, aquele que trabalha em prol do seu senhor. Olha que interessante isso aqui. Vocês são livres, vocês foram libertos em Jesus, mas vocês não podem usar a liberdade em Cristo para dar lugar à carnalidade. Antes, sejam escravos. Olha, Paulo, você acabou de falar que a gente é livre, e agora você fala que a gente é escravo? É isso que ele está dizendo. Escravo do quê? Servos uns dos outros, escravos uns dos outros. Você não serve mais a lei, você serve, óbvio, a Jesus,
mas você agora é servo, é escravo, é aquele que serve, aquele que cuida do outro. Interessante isso, a jogada de Paulo, né? Eu sei que você abriu um sorriso aí, porque você entendeu o que Paulo está falando. Que bom, porque ele vai dizer no versículo 14, porque toda a lei, toda ela, isso na verdade é um ensinamento de Jesus, né? Que Paulo está aqui replicando. Toda a lei se resume em uma só ordenança: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, do que é que os Gálatas, né, os crentes da Galácia, ao que eles são escravos? Eles são escravos, são servos não da lei, mas eles são servos do serviço, são servos da prática do amor de uns para com os outros, porque é isso o resumo de toda a lei. É nisso que se resume toda a lei. Mas ele vai dizer no versículo 15, isso é crucial para que a gente entenda o argumento de Paulo, para que a gente não caia num discurso moralista, né? Mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Do que ele está falando aqui? Quem é que está se mordendo e devorando? E as expressões são bem fortes mesmo, tem a ver com uma fera que parte para cima da sua presa, no desejo de acabar com ela, né? Porque o partidarismo na igreja, os judaizantes versus aqueles que não concordavam com aquele tipo de ensinamento, estava gerando um racha na igreja. Então, pode ser, né, especulamos, que não eram todos que concordavam com os judaizantes, com o ensino dos mestres judeus. É possível que houvessem outros que estavam resistindo, mas a resistência estava gerando atrito. Não a resistência por simplesmente resistir, mas devido à maneira que estava sendo realmente vivenciado todo esse problema na igreja. Então Paulo vai dizer, vocês são servos do amor, mas se vocês buscam devorar uns aos outros, se vocês buscam agredir uns aos outros, se vocês buscam ofender uns aos outros, o fim disso vai ser a destruição. O fim disso vai ser a destruição da igreja, não é isso? Então, Paulo vai trabalhar aqui um sistema de lidar com um problema que era real, que nós vimos, por exemplo, no capítulo 4, que Paulo vai dizer para expulsar os judaizantes, não é isso? A gente viu isso semana passada. Expulsem os falsos mestres do meio de vocês, eles estão causando problema. Mas a gente viu também que o tipo de resistência que era necessário para a igreja era uma resistência em amor, porque amor não é aceitar tudo. Amor não é aceitar o erro, amor não é ser, quem sabe, manso para com aquilo que é o ensinamento errado ou a conduta errada. Amor é se posicionar para que o outro mude, para que a situação mude. É necessário haver um posicionamento. O próprio Jesus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Você acha que Jesus não amou os fariseus? Não amou os saduceus? Não amou Roma? Não amou os pecadores? Amou todo mundo. Mas ele foi tolerante com o pecado? Não, ele foi inclusive incisivo, não é? Em alguns momentos chamando aqueles religiosos de sepulcro caiado, que eram bonitos por fora, mas podres por dentro. Em outros momentos ele chegou a dizer que eles eram filhos do diabo. O diabo é o vosso pai. Então você percebe que havia um comportamento de resistência de Jesus, de exortação, duro muitas vezes, em amor, para que houvesse uma mudança realmente. Então o que Paulo está dizendo para os Gálatas? Vocês precisam resistir, porque vocês não são escravos da lei, vocês são escravos de Cristo, vocês gozam da liberdade em Jesus, mas vocês precisam se amar, acima de tudo, e que toda resistência que aconteça não seja no sentido de devorar o outro, de agredir o outro, de ferir o outro, que seja realmente uma resistência no amor. Caramba, pastor, que difícil, como é que se resiste no amor? Pois é, ele vai dizer aqui o que ele acha que deve ser. 16 ele diz assim: mas eu ainda afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Então, a maneira de resistir, a maneira da convivência da igreja, ainda que haja problemas, é uma vida dirigida pelo Espírito Santo.
uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Embora a gente possa individualizar isso aqui, eu poderia dizer, você, fulano, ciclano, precisa deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida. E isso é uma verdade. Mas a gente precisa perceber o contexto da igreja aqui. A igreja estava sofrendo um racha. A igreja estava enfrentando problemas graves. Então o desejo de Paulo, a orientação de Paulo é que essa igreja precisava resistir, precisava combater, mas em amor e andando pelo Espírito Santo, né? Para o quê? Para nunca satisfazer os desejos da carne. Vamos avançar. Porque, versículo 17, a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. O que Paulo está dizendo agora, né? O Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. E essa luta é tão intensa que vocês não vão conseguir fazer o que vocês querem, porque eles se opõem. Aí a gente tem uma tendência a olhar isso aqui, tá bom, entendi. Então, eu tenho o Espírito, uma possibilidade é essa aqui, né? Eu tenho o Espírito Santo em mim, mas a minha carne quer fazer outras coisas contrárias ao Espírito Santo. Aí há uma luta, não é? Do Espírito com a carne, faz, não faz, peca, não peca. Aí você pode interpretar assim, mas o Espírito não deixa você fazer o que você quer, como ele conclui aqui no versículo 17, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas parece que isso não é bem realidade, né? Porque eu tenho o Espírito Santo e eu peco. Então, se eu disser para você que o Espírito não deixa eu fazer, eu minto, porque como eu faço? Então eu não sou crente, eu não tenho Espírito Santo, né? Então essa não pode ser realmente a conclusão dessa passagem. Outra possibilidade é você dizer, o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito, então eu sempre quero fazer o bem, não é isso? Que o Espírito quer, mas a carne não deixa. O que é estranho também, porque muitas vezes eu quero fazer o bem e faço o bem, e a carne não é um impedimento para isso. Então a gente percebe que não pode ser que Paulo esteja dizendo essas duas coisas. A incapacidade dos Gálatas de serem pessoas boas e andarem no Espírito e amar uns aos outros, não me parece ser real, ou a incapacidade dos Gálatas de realmente fazerem coisas boas e viverem uma vida completamente imoral. Então o que Paulo está dizendo no final da história? Paulo está dizendo que se os Gálatas, que são livres em Cristo, aceitarem a imposição dos judaizantes e viverem através da lei, eles vão viver um dilema, que é o que Paulo fala em Romanos. Eu quero fazer o bem, mas o bem que quero eu não faço. Vocês lembram dessa passagem, né? E Paulo está falando ali não do Paulo do presente, mas do Paulo que viveu debaixo do judaísmo. Ele sabia que a lei era boa, ele sabia que ele precisava cumprir, mas ele não conseguia. E aí a carne militava com o Espírito e o Espírito com a carne por causa da incapacidade dele de cumprir. Então Paulo está dizendo, vocês são livres em Cristo, vocês precisam amar uns aos outros, mas vocês não podem dar realmente lugar à carne. Dar à carne é se submeter à lei que os judaizantes queriam que eles se submetessem. E aí ele vai dizer, vocês precisam ser guiados pelo Espírito Santo, porque se vocês derem lugar à carne, se vocês derem lugar à circuncisão, se vocês derem lugar à Torá, se vocês tentarem viver uma vida segundo o juízo realmente da lei, vocês vão viver um dilema. E o dilema é tentar fazer o bem e não conseguir nunca, porque por mais que você faça o bem, a lei vai dizer, você falhou, você é pecador, você é imperfeito. Então vocês nunca vão conseguir ser a pessoa que Deus quer que vocês sejam. Amém? Entenderam isso? Não é uma briguinha, uma dicotomia platônica do bem e do mal dentro de mim brigando. Não é isso que ele está falando. Nem pode ser. O argumento de Paulo todo o tempo é sobre lei, é a imposição da lei. Eles estão querendo impor a lei sobre vocês, mas eu vou dizer, vocês precisam andar no Espírito. Se vocês se submeterem à lei e derem lugar à carne, porque carne aqui, ela é equivalente, não é, a obras da lei, e ele vai misturar os termos aqui de propósito. Vocês derem lugar à carne, porque também, falei semana passada, carne no grego é sarque, e sarque também é usado para circuncisão por Paulo, e está tudo misturado. Viver debaixo da carne, nesse texto,
é viver debaixo da lei. Viver debaixo do Espírito é viver a liberdade que Cristo nos dá em amor. Vocês nunca vão conseguir fazer o que vocês querem, porque vocês vão viver um dilema. Vocês querem ser bons, mas a lei vos acusa, por isso vocês se tornam escravos da lei e nunca serão aqueles que Deus deseja que vocês sejam. Aí o que ele diz mais? Versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais debaixo da lei. Concluiu aqui o raciocínio do pensamento. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês se amam. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não devoram uns aos outros. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês são livres em Jesus para amar uns aos outros. Por isso eu queria falar para você, o primeiro aspecto de uma igreja espiritual é uma igreja que está debaixo da direção do Espírito Santo. Debaixo da direção do Espírito Santo. Eu vou dizer para você, no dia que nós precisarmos de regras e houver a necessidade de botarmos aqui no painel, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, para que a nossa igreja seja uma igreja espiritual, nós falhamos. Porque aqueles que estão em Jesus, há a produção do amor na vida desses, porque é o Espírito Santo que produz isso. Aqueles que estão em Cristo Jesus gozam de uma liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade de fazer o que quiser? Não, é a liberdade de decidir não fazer. Não é mais a lei que diz o que eu tenho que fazer, é o Espírito Santo que diz o que eu tenho que fazer. E por isso eu decido por Ele. Mas se nós dermos lugar à carne, ou se nós tentarmos viver as diretrizes, se nós tentarmos viver o livrinho de regras, se nós andarmos com o manual do cristianismo embaixo do braço, nós seremos escravos dele e jamais desenvolveremos uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Perceba que eu não estou com um discurso aqui no sentido de que se você se esforçar para ser bom ou para decidir algo bom, isso é obras. Não é isso. Isso é até ridículo. Achar que qualquer tipo de decisão boa que eu faça, não houve da minha parte o desejo, o esforço de fazê-lo. Não é sobre isso. Mas é sobre não estar debaixo de diretrizes que ditem o que a gente tem que fazer. Porque o que precisa direcionar a gente, ditar a gente, é o Espírito Santo. Nem sempre as decisões vão ser tão óbvias quanto parece. Por exemplo, hoje a lei brasileira, ela vai condenar aquele que infringi-la. Preto e branco. Roubou, é preso. Roubou, foi condenado, é preso. Preto e branco. Mas a igreja não funciona assim. Pode ser que alguém escorregue aqui. Pode ser que alguém vacile aqui, pode ser que seja extremamente grave. E aí a gente vai pegar o livrinho de regras e vai dizer: esteja condenado, esteja excluído, esteja fora porque errou. Nós vamos dizer isso? Se nós dissermos isso, nós estamos debaixo da lei e somos escravos dela. Porque hoje é o outro que cai, amanhã sou eu. E o velho ditado: mesmo dedo que aponta para você é o que aponta para mim. Por isso, o Espírito Santo nos direciona e há uma maturidade que o Espírito dá para que a gente realmente cuide uns dos outros em amor, entendendo muitas vezes que não é simplesmente aceitar a má conduta, o pecado, mas tratá-lo com amor, como tratamos os nossos filhos, e não colocar X nas pessoas como se elas não servissem mais porque elas deslizaram em alguma conduta, correto? Porque se fizermos isso, a igreja acaba. E a morte de Cristo na cruz não teve validade nenhuma. Porque, como disse tantas vezes, se Jesus fosse nos julgar pela nossa capacidade de sermos bons, ele não morreria por ninguém no final da história, porque ninguém merece. Mas esse é o chamado para a nova criação em Cristo: amor. Os judaizantes são perigosos, eles precisam ser combatidos, mas em
amor, não em briga, não em discussões, não na tentativa de acabar, de dizimar, de humilhar o outro, mas não quero ser hipócrita aqui e realmente dizer que isso não acontece nas igrejas. Na verdade, isso é o que mais acontece nas igrejas. Pessoas hipócritas, legalistas, que são muito rápidas em apontar o problema das outras pessoas, como se a gente não tivesse problema nenhum. E aí no primeiro deslize a gente taca o dedo. No primeiro deslize a gente é rápido em dizer quanto não serve. No primeiro deslize a gente é juiz, lugar que o próprio Jesus diz para não estarmos, não sermos juízes das outras pessoas, porque isso cabe a Deus. O que nós temos que fazer? Amar. Amar parece uma coisa, hoje em dia, né? Quando o amor é uma expressão tão corriqueira e tão mal usada, né? Parece que amor é uma coisa utópica, hollywoodiana, romântica até, mas não, já disse quantas e quantas vezes sobre a correção dos filhos, né? Quem é pai sabe que a gente corrige com dor, porque precisa ser corrigido, mas há amor ali. O amor não é aquele que tolera tudo, o amor não é aquele que aceita tudo, o amor não é aquele que acha legal todo tipo de conduta, tudo é válido. O amor é aquele que se posiciona para a mudança, mas em amor, e no amor de Jesus. Amém? Uma igreja espiritual é uma igreja que está debaixo da direção do Espírito Santo, e esse Espírito Santo produz em nós misericórdia, amor, compaixão pelo outro, porque nós sabemos, se somos crentes, né? Como Paulo fala, se é que o Espírito Santo habita em vocês, que somos tão pecadores quanto o outro. Por isso que a gente se tolera, né? Expressão terrível em português, né? Mas a Bíblia falou para tolerar uns aos outros, por isso que eu tolero fulano. Mas é tão ruim, porque a expressão no grego é carregar, como carregar uma pedra, né? Um peso. Você carrega o outro apesar do peso que o outro pode estar produzindo. Isso é tolerar. Não é tolerar assim, eu não suporto fulano, mas eu tolero o que a Bíblia manda. Por favor, né? Não diga isso. Mas é realmente amar e estar junto, não é? Então a carne aqui é aceitar viver debaixo das regras, das diretrizes, do manual do bom viver, não é? Mas agir, viver realmente na direção do Espírito Santo. Versículo 19. Aqui o negócio vai ficar tenso, hein? Está preparado? Ainda tem chance de você sair. Se quiser sair, o momento é esse, né? Igual Jesus falou, né? A hora de sair é essa, porque o que vai vir aí, rapaz, vai te pegar pelo pé. Por quê? Porque me pegou, né? Me pegou pelo pé, então vai te pegar também. As obras da carne, versículo 19, são evidentes. As obras da carne. O que são as obras da carne? Tudo aquilo que a carne produz. E o que é a carne? Não é a parte física, né? Não, a carne é o corpo. E o Espírito é aquilo imanente, né? Aquilo transcendente que está dentro de mim. Não entra nessa vibe, não começa com isso não. Isso é infantil demais. A carne é o que você deseja, mano. Há um rabino que escreveu um livro há uns anos atrás, A Imoralidade da Alma. E ele dizia, falando das leis do Antigo Testamento, que a carne, na verdade, é a alma. Ele abordava assim, né? É óbvio que não é uma teologia, mas ilustra muito bem. A carne é o que a nossa alma deseja. Não é o que o meu corpo, sem vontade, respondendo à testosterona, respondendo à falta de testosterona, quer. Não é sobre isso. Não é físico. É o desejo de um homem decaído, de uma humanidade decaída. É a realidade que envolve a humanidade decaída e o que ela deseja. Isso são as obras da carne. Olha o que ele vai dizer. As obras da carne são evidentes, todos sabem quais são. Não tem ninguém inocente nessa história, né? A saber, ele vai dar uma lista aqui de 15 aspectos aqui que ele vai trazer. Ele começa com 3 palavras de cunho imoral,
do ponto de vista sexual, não é? Eu vou, na verdade, poupar vocês de todos os significados, porque a lista é bem grande. Imoralidade, impureza e indecência. Todas essas três palavras eram sobre uma conduta imoral sexual que os gentios viviam, né? Eles viviam dessa forma. A gente sabe, já viu tantas e tantas vezes, que a religião pagã, a religião gentílica era sobre imoralidade sexual. Os templos eram assim, havia prostitutas cultuais, tudo era, no final da história, voltado para uma conduta de imoralidade que era bem visto pela sociedade, né? Então Paulo aborda a sua lista com essas três palavras, que é como uma introdução. É mais ou menos assim, Paulo está dizendo: vocês querem viver sobre a carne, debaixo da carne? Vocês querem viver o sistema da carne? Eu vou dizer para vocês o que a carne produz. Aí ele dá as três primeiras palavras, em português, né? Imoralidade, impureza e indecência. Algumas versões provavelmente estão traduzindo diferente, mas as três palavras elas têm basicamente o mesmo significado. Depois ele, no versículo 20, traz mais duas, que é idolatria e feitiçaria, que tem a ver com a religiosidade pagã. Eles eram idólatras e eram envolvidos com aqueles cultos místicos, né? Que em português, na verdade, está traduzido como feitiçaria, mas não pense numa bruxa ou algo do tipo. Era como a religião pagã era. Então, são 5 aspectos até aqui, introdutórios, sobre a conduta de como eram os Gálatas antes de Jesus. Vocês querem saber o que a carne produz? Querem viver debaixo da carne? A carne produz isso aqui. Vocês bem conhecem, elas são evidentes, elas são óbvias. Vocês sabem melhor do que eu o que é isso. E aí ele vai, depois da sua introdução, abordar justamente as expressões que ele quer abordar, que é inimizade, que é o problema que estava acontecendo na igreja, né? É possível, vamos aqui pensar, que houvessem aqueles cristãos gálatas que vivessem uma vida dupla, né? Eles viviam na igreja com um discursinho do legalismo, mas para não ter problema com a comunidade, com a sociedade pagã, ele vivia também uma vida imoral segundo a cultura do seu tempo. É possível, embora nós não tenhamos certeza, porque ele não diz isso, né? Mas é certo que ele vai aqui, o cerne da questão, depois dessa introdução, são as expressões que têm relação com o relacionamento deles com eles mesmos. E aí vai: inimizade, rivalidade, ciúme, ira, ambição egoísta, na minha versão, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras e orgia, que no final não é orgia sexual, né? A ideia lá eram festas regadas a álcool, ao excesso de álcool. As duas últimas expressões, bebedeira e orgias, ou festas em algumas versões, ela tem o mesmo significado, era o exagero, né? Era a falsa amizade, que era o que as festas eram e é até hoje, né? A festa que você vai lá, fulano está fazendo uma festa, não necessariamente reflete uma amizade pelo outro, mas é só a falsa amizade, a estética, né? É a farofa da quem? Fala aí o nome? Farofa da youtuber lá? GK, farofa da GK, seria esse nome esse, né? Todo mundo vai, bomba, né? Só os convidados, depois ninguém conta a podreira que é, né? Então é disso que ele está falando. Mas você percebe que o núcleo, os 10 últimos itens da lista do Paulo são itens ligados ao relacionamentos, né? Que é a ira, a inimizade, a contenda, o ciúme, tudo isso. Que ele vai contrastar agora com o que o Espírito produz. Essa é a intenção de Paulo. Paulo não está dizendo aqui, ele vai fazer uma lista, né, para pôr no mural, né, sobre o que vocês não devem fazer. Não é sobre isso, né? Ele, na verdade, ele está dizendo, existem 2 tipos de conduta. Ou você vive direcionado pelo Espírito Santo, ou você vive pelas regras da lei. As regras da lei é escravidão. As regras da lei vai evidenciar a carnalidade. Então, quem está debaixo da lei, quem vive pela carne, vai produzir isso aqui. São obras conhecidas, evidentes. Mas o 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Aí ele vai dizer, contra essas coisas não há lei. Você percebe que a discussão é essa mesmo, né? Qual é a diferença das duas listas, né? Óbvio que uma é boa, a outra é ruim. Se eu perguntasse para você, que tipo de pessoa você gostaria de se relacionar? A pessoa da primeira lista ou da segunda lista, né? Se você responder que é da primeira, você tem problemas, né? Problemas sérios, inclusive. Não, adoraria me relacionar com uma pessoa, por exemplo, seja invejosa. Não faz sentido. Então a primeira lista, ela é uma lista terrível, né? É uma lista que ninguém quer fazer parte. É uma lista que vai de contra os nossos valores, não é isso? A segunda não. A segunda é boa, né? A segunda é sobre a paz, a alegria, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a amabilidade, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Viu? Concordou? E as crianças sabem das coisas, né? Porque é das crianças o reino dos céus. Jesus falou isso. Pois então, há uma outra diferença além da diferença óbvia das duas listas. A primeira lista, a lista ruim, ela é sobre a produção da obra da carne numa instância individual. É sobre você e você mesmo. Quando ele diz idolatria, feitiçaria, imoralidade, é tudo que uma pessoa pode produzir. Eu não preciso de um corpo para, por exemplo, ser envolvido com a feitiçaria. Eu posso ser um espírito do mal, né? Envolvido com a feitiçaria. Então, não é sobre relacionamentos, no sentido de que a carne produz uma obra ruim para estragar os relacionamentos. Não. A carne produz isso aqui, é o mal, é a podreira, né? É isso que a carnalidade produz, é isso que o homem decaído produz, que é contrário realmente a uma natureza transformada por Deus. Mas a segunda lista, essa sim, é sobre o que eu manifesto no relacionamento com o outro. Você percebe que eu posso ser idólatra sozinho, não posso? Eu não preciso de você para ser idólatra, eu só preciso de um ídolo. Mas, para eu ser, por exemplo, paciente, eu preciso de alguém. Não dá para ser paciente sendo o único existente nesse mundo. Paciente com o quê, né? Paciente com o quê, afinal de contas? A paciência aqui é sobre realmente alguém que me tira a paciência, né? E eu ando mais milhas com ele. Então, todas essas expressões aqui, na segunda lista, é sobre algo que é produzido na vida daquele que tem o Espírito Santo e é dirigido pelo Espírito Santo para o relacionamento. Então, as obras da carne, elas são produzidas porque o ser humano é mau, naturalmente mau, e é isso que ele produz. O fruto do Espírito Santo é algo que é produzido para o relacionamento, é algo que é produzido para o crescimento, é algo que é produzido para que a construção continue avançando, para a edificação, né? Não é à toa que Paulo vai dizer em Coríntios que todo o dom serve única e exclusivamente para a edificação do quê? Da igreja. É isso que o Espírito Santo produz na vida da gente. Mas tem um outro aspecto aqui que é interessante, além dessa diferença óbvia, é que a carne pode produzir em você ciúme. Ponto. A carne pode produzir em você inimizade. Ponto. Idolatria. Ponto. Mas o Espírito não. Por isso que está no singular. Não são os frutos, é o fruto do Espírito. E aí, quem sabe, vai abrir a nossa mente que esse discursinho de que fulano é paciente, mas eu não sou, porque esse é o dom dele, isso é balela. Porque o fruto do Espírito Santo é um pacote, é o que ele produz na nossa vida, não é o que você é naturalmente, não é? Naturalmente, se eu for depender das minhas capacidades naturais, eu tenho algumas e você tem outras, né? E o casamento é bom por isso, são pessoas tão diferentes que dão certo, né? O que falta em mim tem nela, mas não é assim com o Espírito Santo, não. O Espírito Santo não é igual à carne, o Espírito Santo produz um pacote, o
fruto que ele produz na nossa vida é a lista que Paulo dá. Percebe isso? Então, se o Espírito Santo produz na sua vida amor, ele produz alegria. Está indo comigo? Se ele produz amor, ele também produz alegria, porque esse é o fruto dele. Se ele produz amor e ele produz alegria, ele também produz paz. Se ele produz amor e alegria e paz, ele também produz paciência. Ah, pastor, mas eu posso ter amor, paz, alegria e não ser paciente? Não! Está na carne, está dando lugar à carne. Ah, não, eu estou tão bem com Deus, só não tenho paciência para atender ninguém hoje. Não faz sentido, porque o Espírito Santo produz um fruto na nossa vida. E se a gente está capengando, é porque a gente está dando lugar à carnalidade. É porque a carne está assumindo controle. É porque o velho homem está nascendo lá do ínfimo da minha alma para tentar realmente me colocar debaixo do jugo da lei. E se ele produz paciência, ele produz benignidade. Se ele produz benignidade, ele produz bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Porque esse é o fruto do Espírito Santo. Então, Gálatas, o que eu tenho para dizer para vocês? Vocês querem viver debaixo da lei? A lei produz isso aqui. Vai evidenciar as obras da carne, e não são boas. Elas são terríveis. Vai causar a destruição de vocês. Mas se vocês são servos de Jesus e amam uns aos outros, vocês vão ser guiados pelo Espírito Santo. E aí a produção do fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz na vida de vocês, é isso aqui. Para todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Mas o que me deixa em crise aqui é como ele conclui a lista do 21. Ele diz, vou ler de novo aqui, 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo assim, eu já vos preveni antes, e vou vos prevenir, irei vos prevenir novamente. Os que vivem dessa forma não herdarão o reino de Deus. Ah, pastor, então Paulo está dizendo que qualquer um que escorregar num negócio desse aqui perde a salvação. Perceba, a conclusão que Paulo chega não é um juízo, ele não está julgando, ele está analisando, é analítico. Quem vive dessa forma não vai herdar o reino de Deus, porque ele não foi transformado. Quem vive dessa forma não tem Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo é bom. Quem vive dessa forma não faz parte. Por isso que não vai herdar. Por isso que é no futuro, né? É o reino escatológico, o reino que virá. Esse não tem parte. Pode estar até aí sentado, pode estar cantando as músicas, pode estar falando que faz parte, que é da família, mas não faz. É mentira. Ele não vai herdar, porque esse tipo de vida, esse estilo de vida não condiz com aqueles que possuem a pessoa do Espírito Santo habitando nele. Amém? Eu achei bem fraquinho, né? Amém ou não amém? Amém. Ah, pastor, mas eu posso deslizar? Pode, claro, a gente desliza o tempo todo, pô. Mas qual é o fim disso? O amadurecimento, a direção do Espírito Santo, o crescimento. Vai haver um crescimento espiritual para todo aquele que tem o Espírito Santo, independente das nossas imperfeições. Vai haver uma progressão no que tange a santidade, né? Até sermos perfeitos, que não somos ainda, mas que isso não seja desculpa para vivermos uma vida de imoralidade, para vivermos uma vida carnal, para darmos lugar realmente ao que de pior pode existir na existência do ser humano. E aí com a desculpa de que, não, mas eu já fui salvo. É aí que está o problema. Quem sabe a gente, muito afetado por uma teologia reformada, que diz que qualquer esforço que eu faço é obra. Eu faço esforço, aí não é o Espírito Santo não, isso é obra. Se eu quiser ser bom, isso é esforço meu. É o Espírito Santo que tem que produzir, como se fosse uma coisa contemplativa e a gente ficasse olhando para o alto, esperando o Espírito Santo tomar as decisões que nós precisamos tomar. Não se engane, não é sobre isso. É sobre o Espírito Santo me dizer o que eu preciso fazer e eu decidir fazer. A decisão é minha. Eu não vou ser forçado.
Eu vou ser orientado, direcionado. Aquele que tem o Espírito Santo ouve a voz do Espírito Santo, mas faz se quiser. Correto? Quanto menos você ouvir a voz do Espírito Santo, mais carnal você vai ficar. Por isso eu concordo com uma das frases da Reforma dita por Lutero, que ser guiado pelo Espírito Santo é ser batizado todos os dias. É óbvio que ele não está falando de um batismo todo dia, mas é morrer e renascer todos os dias. Todos os dias acordar realmente com o desejo de fazer aquilo que o Espírito Santo quer, e isso reger o nosso dia, e amanhã é outro dia, e eu preciso decidir novamente, constantemente isso. Então a gente precisa parar de ser contemplativo e achar que o Espírito Santo decide por nós. A responsabilidade é nossa, gente. Se você não está amando o seu irmão, não culpe o Espírito Santo por não estar produzindo fruto na sua vida, não. O fruto dele é esse. Não vai nascer galinhas num pé de maçã. Nasce maçã, sempre. Até esse mundo acabar, vai ser maçã. A não ser que enxertem, né? Vai se enxertar e já é errado, né? Aí a metáfora não funciona. Então o Espírito Santo produz na sua vida, vai produzir o fruto que é dele, é bom, mas precisa haver realmente o cuidado para regar a árvore, para podar a árvore, para protegê-la, para que os predadores não venham machucá-la. Não é isso? O ensinamento do Novo Testamento, o Espírito Santo está te dizendo o certo a ser feito, mas você precisa tomar essa decisão. Isso não é obra, isso não é salvação pela obra, isso não é viver através da performance, isso é ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Amém. Mas aonde a gente falha? A gente sabe, né? As obras da carne são óbvias, Paulo vai dizer. A gente falha quando a gente ouve e mesmo assim não corresponde. Assim, a gente sabe. Não adianta vir, eu fui colérico, né? Eu tomei uma decisão impensada. A gente sabe. Eu uma vez já disse que normalmente essa decisão a gente já tomou antes. A gente sabe que vai reagir e não faz nada para mudar isso. A gente já sabe. Às vezes a gente até fala, sabe como eu sou, né? Eu faço desse jeito. Isso é carnalidade pura. Porque se você faz sempre desse jeito, porque você é desse jeito, e não há a possibilidade do Espírito Santo mudar a sua natureza para que você faça de outra forma, o que está acontecendo, né? Está acontecendo o que o Espírito Santo está falando. Você está abafando o Espírito Santo, como o próprio Paulo diz: não abafeis o Espírito Santo que habita em vós. Ele está dizendo o tempo todo o que a gente precisa dizer, como a gente precisa se relacionar com o outro, como a gente precisa se esforçar para realmente amar o outro, como a gente precisa se esforçar para ser servo, como a gente precisa se esforçar para tomar decisões certas, porque a nossa natureza é carnal, mas o Espírito Santo está lá para produzir fruto, o fruto do Espírito Santo na nossa vida. E ele vai dizer: contra essas coisas não há lei, nenhum judaizante vai poder condenar vocês por praticarem aquilo que é obra do Espírito Santo, nem o mundo pode condenar vocês por praticarem a obra do Espírito Santo, porque aquele que produz o fruto do Espírito Santo na sua vida, ele é atraente, as pessoas querem estar perto dele. A igreja que produz o fruto do Espírito Santo, ela é atraente, as pessoas querem fazer parte dela. As pessoas querem congregar nela, mas a igreja que se morde, que tem ciúme um dos outros, que julga as pessoas, que seleciona aqueles que servem daqueles que não servem, essa igreja é a igreja carnal. Essa igreja é a igreja que o diabo está fazendo um estrago, e a gente nem percebe, né? Que Deus nos livre de sermos dessa primeira lista, né? Crentes carnais que não ouvem a voz do Espírito Santo. E aí ele diz assim no 24, para fechar com a cereja do bolo, né? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Falei no primeiro momento que uma igreja espiritual é uma igreja que ama. No segundo momento, uma igreja espiritual é uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. No terceiro momento, uma igreja espiritual é uma igreja que crucificou a carne. Não é isso que ele diz? Os que são de Cristo Jesus
crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. O que são as paixões e desejos? Será que, por exemplo, eu tenho paixão por carro? Ai, pastor, eu não posso ter um carro, isso é carne. Não, né? Não é isso. Paixões e desejos têm a ver com desejar alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você. Toda a lista aqui, ruim, né? A lista má, é sobre distorções dos dons que Deus nos deu. Tudo isso. Eu posso dizer um por um com você. A imoralidade é o contrário da moralidade, porque esse é o desejo de Deus para nós. A imoralidade é a distorção, né? Então, eu poderia falar de toda a lista, mas para dizer para você que os desejos e paixões é tudo aquilo que extrapola o natural, é tudo aquilo que excede, que distorce, que corrompe o que deveria ser. Não há problema nenhum em ter desejo sexual. Há problema quando o desejo sexual é o que controla a sua vida, que dita as normas. Não há problema nenhum em ser, por exemplo, ter ciúme com a sua esposa. Olha que coisa interessante, né? Aí a minha esposa chega em casa falando, o vizinho mandou um beijinho para mim. Aí você fala assim, não liga não. Ele faz assim para todo mundo. Pera aí, mano. Como assim, né? Você entende isso? É uma resposta natural, que deveria ser, né? O Espírito Santo tem ciúme da gente, o Novo Testamento fala. Então existe algo bom em você não querer que outros, né, estraguem ou invadam, ou sei lá, distorçam aquilo que é belo. Então, os desejos e paixões são crucificados aqui, não é aquilo que a gente deseja no sentido, eu quero botar uma internet de 10 tera. Não, é aquilo que extrapola e conduz a sua vida e passa a ditar as normas. É aquilo que no final da história vai fazer com que você não seja aquilo que Deus quer que você seja. Deus, eu queria tanto uma esposa, né? Tadinho, tem homem solteiro aqui? Não, né? Não mais, né? Não mais. E aí, o querer tanto uma esposa virou a meta da sua vida. Então agora eu vou para chat de relacionamento. Agora eu vou para a corrente do trago a sua mulher amada em 3 dias. Mano, aí já deu problema. Então entende a extrapolação? Entende o problema? É isso que é crucificado. É crucificado para dar lugar ao domínio próprio. É crucificado para dar lugar ao direcionamento do Espírito Santo. É crucificado para que o Espírito Santo seja o meu guia, para que Jesus seja o meu Senhor, para que Ele diga qual a melhor decisão que eu preciso tomar. Por isso que os que estão em Cristo, eles crucificaram a carne. Eles jogaram, não que eles jogaram, mas Jesus tomou sobre si, né, as nossas transgressões, os nossos pecados, e agora as nossas decisões vêm dele. Lindo. Por isso que a gente não decide pela carne. Ou não deveríamos, né? Porque foi lançado sobre Cristo. Eu não quero mais decidir essas coisas. Eu quero que Cristo me diga, que o Espírito Santo me direcione. Olha o que ele vai dizer mais. Os que são de Cristo, 24, crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Interessante aqui. Você pode entender assim, se vivemos pelo Espírito, então andemos. Então, andemos tem a ver com uma existência humana. Enquanto eu existir, eu ando, né, direcionado pelo Espírito Santo. Mas não é isso que o texto está dizendo, não. A palavra no grego é stoicheia, que tem a ver com uma caminhada ordenada, em linha. Andar em linha, como desejar andar dessa forma, decidir andar dessa forma. Então, se vivemos pelo Espírito Santo, decidimos também andar sob a direção do Espírito Santo. Entendeu? É todo dia, é o batismo diário, é a morte diária, é realmente o desejo de ser conduzido pelo Espírito Santo todos os dias, decisão após decisão, minuto após minuto, dia após dia. É a oração que a gente deveria fazer quando acorda. Deus,
me ajude a ser guiado pelo Espírito Santo nesse dia, porque eu sei que não vai ser moleza, porque nunca é, né? E se a gente acha que a gente dá conta, a gente está bem enganado, bem enganado. Final do dia que vai sobrar só frustração e choro, mas a gente precisa realmente desejar tomar a decisão certa, direcionado pelo Espírito Santo. Aí o 26 ele conclui, e você vai entender o argumento de Paulo, por que ele está dizendo tudo isso. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Orgulhosos porque havia partidarismo, porque havia contenda, porque havia os grupos, havia ciúme, havia uma briga constante, provocando, porque é isso que gera esse tipo de partidarismo, esse tipo de diferença, que gera contenda no corpo, que gera divisão, que gera racha no corpo. E aí ele diz, e tendo inveja um dos outros. Aí é óbvio, vai haver uma especulação aqui, que poderia haver inveja dos judaizantes para com a liberdade que os cristãos experimentavam, né? Porque os judaizantes estavam debaixo ali do crivo, das garras da lei. É possível que pudesse haver inveja dos cristãos para com o estilo de vida judeu, porque eles estavam protegidos de Roma, porque eles tinham liberdade para cultuar. É possível que houvesse algum outro grupo que a gente não saiba, de pobres que invejassem ricos, ou de ricos que invejassem políticos. A gente não sabe no final da história, mas é fato que a igreja na Galácia não poderia dar lugar à carne, e ela não poderia se tornar orgulhosa, provocativa e invejosa. Ela teria que viver, deveria dar lugar a ser dirigida pelo Espírito Santo, a ponto de tomar as decisões certas, para que a igreja pudesse viver em harmonia, em amor, como a igreja produzida, a obra da cruz de Cristo, da morte e ressurreição do nosso Senhor, que morreu realmente para nos transformar, e nos transformar em um povo de pessoas nascidas novamente. Essa frase ficou grande, né? Amém? Amém. Tanto, o Paulo poderia resumir tudo isso aqui em uma única frase. Aquele que é dirigido pelo Espírito Santo não dá lugar à carne. Meu desafio para você é ouvir a voz do Espírito Santo e obedecê-la. Aí nós seremos uma igreja espiritual, elegante, charmosa, cheirosa, bonita, atraente, e todo mundo vai querer congregar aqui. Mas se a gente ficar se mordendo, mano, o fim é a destruição. Amém?